Bom dia a todos, Pai de Jesus, a todos meus irmãos e irmãs, louvado seja Deus por mais um dia. Hoje é dia 19 de fevereiro de 2026. Estamos aqui, graças a Deus, mais um dia em comunhão. Tempo bom que a gente nasceu, né? Com a tecnologia que a gente tem, cada um na sua casa, com a sua paisagem, com a sua realidade. A gente conseguir estar junto, não fisicamente, mas intencionalmente no mesmo espírito, no mesmo desejo, no mesmo. Que benção, né? A internet, bem usada, é uma benção. Louvado seja Deus pela internet. Vamos começar nossa oração orando. Eu quero avisar aqui, acabou de acordar a Aline foi viajar. É quase uma viagem internacional, é lá para Rio, como que é o nome de lá? Rio Branco, Porto não é Rio Velho. Branco, Porto Velho. Tem até fuso horário lá, seu Cernê. Imagina se é longe. Aí a Aline foi e eu tô com meninos aqui, então talvez Você e o alguma Saulinho, interferência né, ou outra Ivo? aqui. Oi? Como é que é, Você e o Cernê? Saulinho. E o Saulinho também tá na mesma pegada, né? Então talvez tenha uma interferência aqui, tô com fome, quero um leite, quero um pão, mas vai dar certo. Amém, Paizinho. A gente quer expressar a nossa gratidão. Louvado seja teu nome, Senhor. Como eu disse aqui da internet, a gente quer te agradecer pela internet, pela tecnologia, pela inteligência que você deu a homens, como na construção do tabernáculo, para que a sua presença estivesse continuamente junto com os seus filhos no deserto. O Senhor deu instruções, capacitou homens. E nós cremos, Senhor, de que, de certa forma, mesmo que as pessoas nem crentes são, talvez, mas o que elas inventaram nos unem ao Senhor. E nós queremos te louvar por isso. Louvado seja o teu nome. A gente agradece, Senhor, por mais um dia. E não é só mais um dia de vida, mas é um dia de vida na tua presença. E isso é maravilhoso, Senhor. O dia que o Senhor nos deu, o dia de hoje, pode, Senhor, ser vivido, porque não tem nenhum impedimento. Tudo que nos impedia foi pago, Senhor. Foi retirado para que tivéssemos livre acesso. E esse dia a gente pode andar na tua presença. Que bênção, que, que alegria, Senhor, a gente poder viver esse dia junto com o Senhor, na tua orientação, no teu conselho, na tua companhia, na alegria do Senhor. A gente pode fazer alegre nesse dia, Senhor. Que bênção a gente poder, a gente ter a possibilidade de fazer o Senhor alegre. E a gente quer fazer isso, Senhor, nesse dia. Por isso a gente quer começar o nosso dia diante do Senhor, colocando nosso coração diante do Senhor, pedindo que o Senhor nos alerte, Senhor, com aquilo que a gente vai colocar ou não no nosso coração. Nos ajuda nessa manhã, nesse dia, Pai, a escolher bem, Senhor, a ficar atento àquilo que vai ocupar o nosso coração ou não, que a gente receba ou rejeite aquilo que a gente tem nesse dia. Vai ter muitas coisas, Senhor, talvez seja um dia mais calmo, mas certamente, Senhor, terão coisas que acrescentarão, serão bênção para o nosso coração e terão coisas que nos afastarão da tua voz. Que a gente esteja atento nesse dia, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a orar. A gente não tem as palavras certas. A gente não sabe, Senhor. Não tem, Senhor, capacidade, não tem, Senhor, algo de nós mesmos que consigamos produzir aquilo que é eterno, de viver segundo a tua vontade por nós mesmos. Então te pedimos, orienta-nos, Senhor, nas orações de hoje. Fala com a gente. Se faz presente, Senhor. Permita-nos, Senhor, sentir, apesar de não ser, Senhor, a primeira coisa, a mais importante, sentir o Senhor somente, porque a gente crê que o Senhor, a sua presença está continuamente com a gente. Mas permita te sentir, Senhor, sentir que está conosco, que o Senhor está alegre, para que sejamos fortalecidos no Senhor nessa manhã, Pai.
É o que eu te peço, Paizinho, e te agradeço, no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Martinho, faz um pãozinho aqui pro seu irmão, por favor. Amém, irmãos. Hoje eu estou no celular aqui, porque a Aline também levou o computador, então talvez seja um pouco mais desafiador eu olhar aqui quem tá online. Mas vamos lá. Eu não sei se é só comigo que isso acontece, mas quando, quando eu acho que a maioria, se não todos, está incumbido, né? Está responsável por compartilhar algo, por estar à frente de algo. Eu percebo uma preocupação. Parece que ela é santa, né? Mas se a gente for esmiuçar ela, olhar ela com mais atenção, talvez não seja algo é, tão, tão natural, próprio do reino de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí, quando vai chegando o dia, se aproximando o dia, a gente fica com uma certa tensão, uma tensãozinha, mesmo que de leve, meio disfarçada, para que a gente tenha uma palavra boa para compartilhar com os irmãos. E eu fiquei pensando nisso. E ontem, e antes de ontem, eu coloquei isso diante do Senhor e falei: Senhor, por que que é assim? O Senhor nos diz que para não ficar ansioso por coisa alguma, e certamente essa é uma coisa que faz parte dessa coisa toda. Faz para ele, meu bem. Você não vai fazer? O irmão vai fazer para você. Mas você vai fazer porque eu estou pedindo. E aí coloquei isso diante de Deus e lembrei de algumas coisas que são interessantes para a gente pensar aqui nessa manhã. Irmãos, eu já coloquei algumas pessoas estranhas dentro de casa. Pessoa crente, que dizia que era crente, né? No primeiro contato que eu tive, e morador de rua. Já coloquei. E, incrivelmente, o que me deu mais trabalho foi o crente, não foi o morador de rua. E eu coloquei um irmão uma vez dentro de casa, ele bateu palma lá em casa e, e perguntou se eu tinha casa para alugar, que tinha ouvido falar que a gente tinha casa para alugar. E eu tinha uma kitnet que estava sendo reformada para alugar. Só que faltava 2 semanas para ficar. E ele se queixou do lugar que estava muito difícil e tudo. E aí eu falei para ele assim, falei, olha só, fulano, se o senhor quiser ficar aqui em casa enquanto a kitnet ficar pronta, o senhor pode ficar. Eu moro sozinho. E quando a kitnet ficar pronta, o senhor vai lá. O senhor entra para dentro dela e fica já pro senhor. Eu te alugo ela. E ele aceitou. Rapaz, pensa um irmão que me deu trabalho, assim, porque ele me corrigia em tudo. Na minha casa, na minha mesa, ele me corrigia, ele falava assim, não, não é assim que faz, não é, não é assim que ora. E ele muito religioso, difícil de lidar demais. Mas eu fui na denominação desse irmão, eu fui. Ninguém me falou, eu vi o que acontece lá dentro. E nesse tempo de oração, por esse sentimento que eu tive de preocupação, de ansiedade, o Senhor me lembrou. O Senhor me lembrou como que acontece lá dentro da denominação. A liberdade que eles têm, a confiança que eles têm no Espírito. Nesse lugar da denominação desse irmão, não tem pastor, então é só um ancião. E a palavra que ia ser compartilhada era compartilhada na hora que ia ser compartilhada. Inclusive o louvor também. Então, Deus fala para alguém e confirma através de outro. E eu achei aquele muito interessante, uma dependência do Espírito assim violenta. Falei, nossa, que coisa legal. E eu fiquei pensando no nosso tempo aqui, como que isso poderia ser aplicado. E eu vou ler um versículo aqui para a gente fazer a segunda oração, que é em Efésios 4, 4, do 4 ao 6. Efésios 4, do 4 ao 6. Diz assim: há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados.
Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só amor, e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, claro que eu quero trazer essa denominação para dentro da nossa comunidade, mas o princípio é algo bacana para a gente, algo maravilhoso. E, o meu desejo é que a gente tenha esse tempinho, essa meia hora que a gente tem pela frente, nesse espírito, crendo que o Senhor é um só, o Espírito é um só, a fé é uma só, e a gente ficar atento àquilo que o Senhor soprar no nosso coração para a gente orar. Então, eu não trouxe princípio pronto hoje, eu tenho algumas palavras que eu tenho meditado, que eu posso compartilhar no final, mas se o Espírito quiser fazer isso, trazer uma palavra para a gente meditar, seja através de mim ou seja através de você, aí você vai ter a liberdade de falar, Ivo, podemos ver isso aqui? Já teve um livro aí que foi citado. Então, só para ficar claro, não é se ausentando a responsabilidade, porque eu me dediquei, mas foi a direção que Deus me deu e eu quero obedecer. Então, vamos seguir nesse sentido? Vamos fazer isso? É diferente, né? Porque parece que a gente perde o controle, mas talvez Deus queira fazer isso com a gente. Tire o controle da nossa mão, que a gente não sabe mesmo. Eu não quero esse controle. Eu espero que você não queira também. Então, vamos orar pelo primeiro motivo. Eu vou dar só o primeiro. É que o Espírito sopre mesmo, que se a gente não aprendeu ainda a viver no sopro do Espírito, na vontade dele, que a gente faça isso urgente. Falei, Senhor, eu sei de algumas coisas, já aprendi e quero andar nelas. Mas seu Espírito não se limita ao que eu conheço. Ele é infinitamente criativo, tem novidade e eu quero. Meu Deus, eu quero as novidades do Espírito, Senhor. Faz uma atualização aqui todo dia, toda hora. Eu quero. Então vamos lá, orar com você, Sirleizinho, pode ser? Ora por esse pedido de oração, de liberdade no Espírito, que o Senhor nos dê isso, que a gente fique nesse Espírito. Amém? Amém. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por essa manhã, Senhor, por essa palavra que o Ivo está transmitindo para a gente, Senhor, que a gente possa ouvir mesmo do Teu Espírito, Pai, todo dia, ouvir da Sua voz, ouvir do Seu soprar, Senhor, para que nós possamos entender, ó Pai, o que o Senhor quer falar com a gente, Senhor. Mesmo que, igual ele falou, a gente se sinta é, ansioso, às vezes, por algum momento, por alguma palavra, por alguma oração, Senhor, mas que a gente não sofra com isso, ó Pai, que a gente ouça a Sua voz, que a gente consiga ser submisso à Sua vontade, submisso ao que o Senhor quer, Senhor, porque nós não queremos o controle da nossa mão, Senhor. A gente não quer, Senhor. Mesmo que às vezes a gente queira, a gente não quer, Senhor. Não é saudável para a gente, Senhor. Obrigado por isso, ó Pai. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, Sileisi. Amém, Silei, obrigado. Vamos seguir? Alguém tem uma sugestão de oração para agora? Agora, Amém, Laércio, obrigado. dentro disso aí, né, uma coisa que eu aprendi, eu falo, tenho que falar de mim mesmo, né, por fazer parte do corpo de Cristo. Esse relacionamento tão lindo que o Espírito Santo, que nós temos pela graça com o Espírito Santo de Deus, se ele não for cuidado, zelado, né, a gente perde para o mundo, perde para as coisas em volta da gente. E aí eu lembrei do povo de Moisés conduzindo o povo no deserto. E Moisés foi direcionado por Deus para conduzir esse povo. Então nós não somos colocados assim à torta e à direita, como se diz, né, numa palavra popular. Nós temos uma direção que vem do Senhor Deus. E a gente precisa ouvir Ele para que realmente a gente obedeça a Ele da melhor forma. Senhor Deus, eu quero orar
pela vida dos meus irmãos, da minha, e para que o nosso coração, Senhor, não descentralize daquilo que o Senhor tem nos ensinado, que a gente não venha se tornar, como outras vezes já se tornamos, filhos perdidos, vivendo rebeldias, vivendo desobediência, vivendo escolhas próprias. E hoje eu me deparo aqui, Senhor, como aquele momento lá no deserto, onde alimento do céu nenhum faltou. E nós temos recebido do Senhor aqui. Nós temos recebido o maná, que para mim não há diferença, a não ser uma questão geográfica. Lá onde foi, e aqui, nós aqui. Então, eu vejo que o Senhor nunca nos deixa faltar o que precisamos para a nossa vida cristã, para nosso aprendizado. Porque em todo o tempo o Senhor tem dado logo cedo o alimento principal para a nossa vida. A direção, uma ordem, um conserto, uma restauração que muitas vezes nós precisamos desde a hora que levantamos, Pai. Então, Senhor, que nós como corpo, como unidade vide, ó Deus, o Senhor está chamando a gente, Senhor, para a gente estar junto, ouvindo uma só voz que é a tua. E é um risco muito grande quando alguém entre nós vem com uma conversa diferente, vem com uma ideia diferente, vem com uma proposta diferente, uma reclamação, e isso tira a atenção mais ainda de outros que têm dificuldade nessa caminhada. Então eu peço ao Senhor, meu Pai, que o Senhor nos ajude a enxergar detalhes, pequenos detalhes no nosso meio que faz a gente não entender o propósito certo do Senhor aqui para essa igreja, para essa comunidade. Porque o Senhor tem cuidado dessa questão no nosso meio. Então, que a gente não seja corruptos com a nossa vida cristã, entregando ela para a voz ruim, maligna, que esteja contrário ao que o Senhor está falando. Eu te peço, Pai, sobre a nossa vida, o Teu Espírito Santo que já habita em nós, Ele nos direcionando, sim, ó Pai, o dia todo e a noite, naquilo que estivermos fazendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Laís. Amém, Laís. Amém, Amém. Lala. Glória a Deus. Uma coisa que eu acordei pensando hoje, dentro desse tempo de meditação, né, e buscando assim, Senhor, né, fala comigo, que rumo que é e tudo. Me veio outra lembrança aqui de casa com os meninos. Os meninos, eles abrem a geladeira e eles pegam o que eles querem. Eles não têm, privação, eles têm, pelo contrário, eles têm liberdade. O que acontece é que a gente corrige a hora, a quantidade, é nesse sentido, não é? Então, o que a gente está aprendendo? Além do que pode e não pode, a gente está aprendendo a ter liberdade. Eu gosto dessas coisas que a gente faz comparando as coisas do dia a dia, né, que o Senhor nos dá, com o que Ele está nos ensinando, com o que Ele quer nos ensinar. Parece, eu tenho a impressão que a gente vai para o rumo de perder essa liberdade que a gente tem com Deus. Um trem muito rigoroso, muito rígido, as coisas que vão nos ensinando às vezes, na cosmovisão das coisas, nos deixam enrijecidos dentro de casa, e os meninos não têm isso. E os meninos estão me ensinando a respeito disso. Falou, opa, o senhor continua me corrigindo sobre a quantidade, sobre a hora, sobre o que eu posso e o que eu não posso.
Mas ele certamente não quer que eu perca minha liberdade dentro da casa, com ele. E eu queria que a gente orasse nesse sentido, que o Senhor nos ensine de modo intencional. O Senhor me ensina a ter liberdade, cria em mim essa consciência de que eu sou filho, que eu posso abrir a geladeira, de que eu posso ficar à vontade em casa com meu pai, para não me deixar enrijecido com a religião. Me ajuda a discernir o que é ensino daquilo que pode, o que não pode, do que é legal, do que não é, daquilo que é liberdade que eu tenho, que o Senhor me deu dentro de casa. Gente do céu. E aí muitas vezes a gente não escuta direito ou não quer ouvir, porque o medo domina, prevalece, né? A gente fica meio deslocado. Eu, quando vou muito tempo, não vou muito tempo na casa do meu pai, não é a mesma coisa. Parece que eu preciso de um tempo para eu deitar no sofá. Eu não consigo chegar lá e deitar no sofá, porque eu fico um ano sem ver ele, né? Não é. Aí eu converso um pouco, a gente almoça junto, conversa, daqui a pouco eu tô roncando lá no sofá dele. Que é meu pai, é a casa dele, eu fico à vontade. E eu acho que com Deus a gente tem que seguir nesse rumo aí também, de buscar essa liberdade, de ficar claro pra gente, não, eu tenho liberdade na casa do meu pai. Eu posso abrir a geladeira, posso sentar na mesa. Amém, irmãos? Eu vou pedir aqui para o Frank fazer essa oração para nós. Frank, pode? Eu tô dando outro aqui, porque parece que não. O Luiz Eduardo, meu irmãozinho. Você pode, Luiz? Não, também. O Saulo Magalhães. Saulo Magalhães. Pode agora? O Saulo também tá com os meninos lá, tá com o desafio. Não sei se vai poder. Também não. Então, Thiago Roque. Thiago Roque, tá por aí, Thiago Roque? Vou voltar lá pra cima, lá, que os de cima ali estão sempre mais. Oi, eu tô aqui, Oi, ô Thiago. Tiagão, e aí, meu irmão? Pensa. Você ouviu aí o pedido? Eu tava buscando um negócio no quarto ali e eu me perdi um pouco, mas eu quero orar. Vamos, me fala aí. É sobre essa liberdade que a gente precisa, que a Entendi, gente pode e precisa ter no Senhor. De entendi, ficar à vontade na casa do Pai, de não deixar a religião enrijecer a gente. entendi. Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós temos livre acesso ao trono da graça do Senhor Jesus sobre nós. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos libertou e temos essa graça, essa livre acesso que só o Senhor pode nos dar, Pai. Isso é muito bom, o coração nos conforta, Pai, porque em meio a tanta correria, angústia, dia a dia, preocupações de casa, fora de casa, com familiares e com tanta coisa, nós temos uma esperança viva e eficaz que conforta corações e nos livra de tanta coisa que a gente nem fica sabendo. Mas o seu amor, o teu compromisso conosco não nos tira disso, Pai. Então, Pai, muito obrigado, Pai, por esse livre acesso, por essa liberdade de saber que o Senhor tem cuidado de nós. Nós te louvamos, agradecidos, Pai, porque o Senhor é bom, a sua benignidade dura para sempre e teu amor é eterno, Pai. Fica conosco neste dia, cuida de nós. Nós queremos que a tua boa mão continue sobre as nossas escolhas, sobre os nossos caminhos, sobre os nossos negócios, sobre o nosso crescimento espiritual do dia a dia. Nós queremos isso, Pai. Eu quero isso para mim, para minha casa e para esses irmãos que estão nesse momento de reunião, orando por tantas coisas, Pai.
Olhe, Pai, por nós, olhe por aqueles que precisam do Senhor. Coloque alguém no nosso caminho hoje que precisa ouvir um pouco da tua palavra. Cuida de nós, Jesus. Em nome de Jesus nós pedimos. Fica conosco, Pai. Amém, Senhor. Amém. Amém. Amém, Tiago. Bênção. Glória a Deus. Amém. Alguém quer, alguém tem alguma direção de oração? Não sei se todo mundo já estava aí no momento que eu compartilhei sobre o movimento que ia ser hoje, mas dos que estavam, alguém tem alguma direção Ivo, aí para, Ivo, meu irmão. É o por favor, Evandro. bom dia, tá bom? Bom dia, tudo bem e você? Ivo, Graças a Deus, tudo bem. Fala aí. eu eu estava ouvindo aqui um pouco do pastor, esqueci o nome dele agora, ele falando com questão de relação dos pais e filhos, né? É, então ele estava falando o seguinte, que o, o povo que saiu do Egito, o povo que saiu do Egito morreu no deserto, né? Eles foram para a Terra Prometida, mas não entraram. E os filhos entraram na Terra Prometida, chegando na Terra Prometida, esqueceram de Deus. Então eu fiquei pensando, né? Aí ele faz um paralelo entre os pais, né? Que os nossos avós eram mais crentes do que nossos pais mais crentes do que nós somos mais crentes do que nossos filhos. E por aí vai, né? A igreja vai caminhando. Então, nós vemos que muitas vezes a igreja tem deixado que o mundo entre, né? As músicas, os costumes, né? As roupas. Então, assim, antigamente a gente olhava com crente, só de olhar você sabia que era crente, né? Pela vestimenta, pelo palavreado, né? Pela maneira de falar. Hoje não. Então, que a gente tenha esse cuidado, né? Esse cuidado com que nós falemos aquilo que vem do céu, né? As coisas do Espírito, né? Então, nós não podemos, da nossa boca, não pode jorrar bênção e maldição, né? Nossa boca tem que jorrar o que é bênção, tem que falar da palavra, né? Nosso viver tem que ser Cristo. Então, gostaria que a gente orasse sobre isso, né? De viver realmente o verdadeiro evangelho, de testemunhar do amor de Deus, né? De não sermos avarentos, de sermos sempre amorosos, né? Abençoadores. Então, eu estava Amém. pensando Por nisso. favor. Por favor, ore por Amém? nós então. Amém, amém. Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos por esta manhã, te louvamos por esta manhã, exaltamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor é um Deus justo, é um Deus amoroso, é um pai que ama seus filhos, que corrige os seus filhos, corrige porque ama. Porque muitas vezes nós saímos da linha, muitas vezes nós fazemos coisas que entristecem seu coração e nós pedimos perdão por isso, Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, ajude os pais a criarem seus filhos no caminho do Senhor. Ó Deus, nos ajude, Pai amado, a sermos verdadeiros cristãos, testemunharmos do Senhor, falarmos do Senhor. Ó Deus, que não fiquemos em rodas de escarnecedores, mas que fiquemos em rodas onde o teu nome é exaltado, Senhor, onde o teu nome é glorificado, Senhor. Que a tua igreja aqui na terra, Senhor, seja luz, seja sal, faça diferença, Pai. A partir de cada um de nós que somos a igreja do Senhor, nos ajude, Pai amado, a testemunhar dessa palavra maravilhosa que edifica, que fortalece, que dá vida, porque Jesus é o pão da vida, Jesus é o caminho, e que possamos mostrar às pessoas que ainda estão na escuridão, que ainda não encontraram o Senhor, possamos levá-los até o Senhor. Que o Senhor nos ajude, Pai amado, na nossa pequenez, que o Senhor nos ajude, Senhor, mesmo sendo pecadores, a testemunharmos cada vez mais do Senhor e levarmos essa palavra maravilhosa do Senhor a todos que precisam ouvir. Nos ajude, Pai amado, que a tua igreja, Senhor, faça diferença realmente aqui nessa terra, Pai. Que tudo seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. 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 Lembrei agora, Hernandes Dias Lopes. Estava falando sobre isso. Isso. Lembrei agora. Isso aí.
Amém. Obrigado, Deus abençoe. Vamos mais uma? Alguém tem outra direção? Oi, Por eu vou favor. pegar, parafrasear o Laércio, né? É uma coisa muito interessante. Nesse livro que a gente está estudando aí, né? O, o Saulinho, o pastor Saulo passou, é interessante realmente. Parece que a nossa vivência dentro de uma comunidade cristã, ela aparentemente não nos traz segurança. Estranho. É o lugar mais seguro da Terra, mas, por exemplo, as minhas coisas de dificuldade, às vezes eu não tenho coragem de falar com o irmão, porque eu não sei se o irmão vai falar para o outro irmão, falar, ó, rapaz, cara, o Cirlei me contou um negócio, mas que coisa difícil, estranha. Pensou? Não é, Cirlei? Às vezes você não tem confiança. Escapa. Falou, rapaz, eu pequei, eu fiz isso assim, assim, assado. Me ajuda a orar, para, né, insistir diante de Deus com isso, que está pesado para mim. Aí você vai e conta para o irmão. Daqui a pouco, 90% da igreja está sabendo do negócio. Aí te olha assim, meio. Aí a hora que você entra, você vai passando, o cara dá aquela olhada assim. Fala, nossa, mas o bonde fez isso, o bonde fez aquilo. Triste, Então, né? rapaz, eu estou arrepiado com isso aqui. Mas é estranho. Nós precisamos cultivar essa harmonia e a segurança dentro da igreja. E não sei, parece que não é da igreja inteira. Tem nichos, tem grupos, e não vão falar mal de grupos quando formam, não, mas nós precisamos trazer a igreja para ser realmente um lugar de liberdade. Foi o que você falou, a liberdade da geladeira, mas a liberdade de conversar com o irmão, de abrir o coração. Às vezes você está pesado com alguma coisa e você não consegue abrir com os irmãos, não, porque você fica com aquele receio, aquele medo de falar e daqui a pouco o negócio explodir para todo lado. Então, esse Amém. livro, né, e outros que a gente tem lido, tem nos dado assim muitas preocupações com relação a isso, de que os irmãos sejam confiáveis naquilo que a gente fala para ele. Você sentar com o irmão, virar a cadeira, né, de frente um para o outro, e falar assim, irmão, eu pequei. Ou então, irmão, você pecou nisso, nisso, nisso. Irmão, sabe aquele dia assim, assado, que eu falei tal coisa para você? Eu acho que você entendeu errado. A gente tem medo de falar essas coisas. Será que sou só eu? Acho que é só eu. Tenho essa impressão. Eu sou muito tranquilo com essas coisas. Tem hora que eu explodo, né, com algumas posições, né? Mas eu tenho aprendido isso para me conter. Mas a gente precisa trazer o céu para a terra. Aquilo Bom, bom. Oi, quem quer falar? Ah, não. eu vou pedir para você orar por isso, Pode falar. mas eu vou Desculpa aí, eu estou ministrar aqui um tomando tempo. negócio Desculpa. aqui. Não, que isso, é porque eu lembrei de algo aqui que talvez seja relevante para a gente como igreja, gente, como família. Porque foi algo que o bonde trouxe, não fui eu. Eu não traria esse assunto nesse lugar dessa forma. Mas eu acredito, eu não sou do cara do demônio, dos trem espiritual, assim, de batalha espiritual, desses trem assim, né? Não sou o cara melhor para isso, para falar sobre isso. Mas eu creio que cara que tem potestade, que tem demônio específico que trabalha nos trem, conforme a cultura, conforme o lugar, conforme aquilo que já está inserido há muito tempo, ele trabalha em algum lugar, de alguma forma, e eu acredito que tem a ver com que ele trabalha com a cultura, com aquilo que já está instalado. E eu percebo como quem está há 10 anos, 11 anos aqui nessa comunidade, fazendo parte dela, que tem um trem aí,
que nos impede de estreitar as relações, de amar mesmo sem restrições, de conversar, de ter conversa difícil. Eu sou casado com uma mineira. Eu já sei falar um pouco da cultura do mineiro. Eu convivo com o mineiro dentro de casa. E eu tô aqui com vocês. Então, lá no sul tem uns trem lá que o trem pega, que tenta pegar, pega. Aqui também provavelmente tem. Então, eu acho que é uma boa oração mesmo, Bonde. Vindo de você, como mineiro, né? Como faz parte é relevante nessa comunidade, por favor, ore mesmo por isso. Para Deus quebrar esse trem, a gente ficar sensível, atento a isso. E a gente romper com esse trem aí. Fica à vontade. Vamos lá, então. Senhor nosso Deus, primeiro nós te adoramos, te bendizemos, nós santificamos e glorificamos o teu nome, porque o seu nome é o maior, é o melhor, é o Senhor em tudo. Muito obrigado pela nossa igreja, essa pequena igreja rural. Muito obrigado pelo teu cuidado, muito obrigado pela tua presença. É a presença do Senhor que é o mais importante de tudo. Mas, Senhor, nós somos falhos, somos pecadores, somos maus, fazemos, ó Deus, coisas que não deveríamos fazer, prejudicamos muitas coisas. Mas, Senhor, tem misericórdia de nós. Desperta nos nossos corações, ó Deus, uma liberdade no espírito e liberdade com os irmãos. Que tenhamos mais confiança, que tenhamos a boca mais fechada naquilo que pode prejudicar o irmão, naquilo que pode trazer alguma dificuldade para o irmão. Senhor, eu tenho me policiado muito nisso, para nem pensar, mesmo ouvindo, sabendo de coisas, nem pensar nisso. Isso tem me consumido, né, na mente, em algumas coisas, ó Pai. Mas me ajude. Eu preciso do Senhor para poder andar, para poder agir segundo a tua palavra, segundo os teus ensinos, naquilo que temos aprendido dia após dia. Então, dá-nos, ó Deus, a partir de mim, ó Pai. Me perdoa, me ajuda, me fortalece, me dê mais fé nisso, me dê mais confiança, me dê mais amigos, ó Pai. Amigos realmente que eu possa deitar no ombro, como João deitava lá no ombro de Jesus. Por quê? Porque tinha confiança plena. Senhor, ajuda-nos, a mim e aos meus irmãos aqui, a toda a igreja, a sermos realmente fiéis. Se alguém nos mostrar ou falar alguma coisa, que sejamos, ó Deus, recatados com isso, que a nossa boca fique fechada, para não ferir, ó Deus, o irmão e não espalhar outras coisas que são indevidas. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos da tua presença, porque a tua presença queima tudo aquilo que não é teu. Então, ajuda-nos nisso, fortalece-nos, dá-nos mais discernimento de espírito nas coisas que acontecem, que a tua presença, ó Deus, nos encha de paz, de amor, de segurança, de vida, porque o mais importante é a tua presença. Aliás, é tudo, a tua presença é tudo. Então, fortalece a mim e aos meus irmãos, para que tenhamos mais confiança no Senhor, primeiramente, e confiança de conversas com os irmãos, para que não titubeemos nas palavras, nos sentimentos e nem naquilo que comunicamos, ó Deus. Ajuda-nos. Essa é a minha oração, já agradecendo, porque o Senhor tem nos abençoado imensamente. Muito obrigado, Pai. No nome santo de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém, Bonde. Amém, Bonde. Amém, Bonde. Glória a Deus. Vamos meditar aqui num versículo, rapidamente, para a gente terminar esse nosso dia aqui de oração. Em João 3,
bem conhecido, a gente conhece bastante. É João 3, só o versículo 1. João, a gente encontra em alguns lugares da escrita dele uma sensibilidade muito bacana de trazer uma palavra ou outra assim que dá para a gente ficar meditando assim bastante tempo, profundamente, por causa de uma palavra que ele colocou no meio. E a gente vai fazer isso aqui essa manhã. Então, João 3:1 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse, só até aqui. Na virada desse ano, para o começo, Deus me falou, me deu uma direção, me falou 3 coisas. Falou oração, santidade e humildade. E eu guardei no coração e talvez seja pro resto da minha vida. Essa palavra muito clara, assim, ó, anda nisso aqui. Eu quero que você ande nisso aqui. Que nem um irmãozinho disse aqui, não sei onde que foi, falou, é sucesso. Se andar nisso é sucesso no reino. É saúde para o corpo, para a alma, para o espírito. Caminhe nisso aqui. E eu acredito que todos nós temos uma dificuldade. Até o que parece mais tranquilo, esses dias eu me deparei com uma situação. Eu pensando assim, falei, nossa, esse irmão, depois de 10 anos, demonstrou, teve um traço assim de dificuldade que parecia que não existia. A pessoa parecia uma santa. Pessoa santa. Mas aí aconteceu uma situação que a pessoa reconheceu e falou assim, olha, Ivo, foi assim, assim, assim. Você me perdoa por isso? Eu falei, claro, meu irmão, tá tudo bem. Mas parecia que não existia. Então todo mundo tem, gente. Até o que parece que é o anjo da igreja ali, um santo ali, não do pastor, tô falando mais assim, o que parece mais anjo, todo mundo tem. Não tem jeito. Mas aí existe 2 possibilidades pra gente. Ou andar na luz, ou andar no escuro. Porque aquilo que a gente tem dificuldade, a gente esconde. Foi inaugurado um dia isso. Foi inaugurado no Éden. O pecado entrou no homem e a gente passou a se esconder, a ocultar algumas coisas, camuflar, abafar, a ficar velando algumas coisas. Então, João aqui, falando dessa ida de Nicodemos até Jesus, ele não precisava ter usado essa palavra aqui, dizendo que um dos principais dos sacerdotes foi de noite atrás de Jesus. Eu lembro de Judas, quando, antes de trair Jesus, ele estava na mesa sentado, e aí João também fala dele, que o diabo entrou nele e ele saiu e era à noite. Então tem uma coisa aqui, naquilo que é camuflado, naquilo que é escondido, naquilo que a gente quer esconder. A gente esconde a gente mesmo, e gente, um principal dos sacerdotes, um religioso. Então a gente pode facilmente estar fazendo aquilo que é sagrado ou que deveria ser sagrado de maneira oculta, escondendo alguma coisa. Então, a nossa reflexão para essa manhã é que aquilo que você já tem conhecimento, a Bíblia nos diz, eu acho que Paulo, que para a gente andar naquilo que a gente já tem conhecimento. Aquilo que a gente diverge de opinião um do outro, Deus, o próprio Deus vai nos ajudar e vai nos revelar como agir. Eu não lembro onde que é esse versículo agora, acho que é em 2 Coríntios, se eu não me engano. Mas ele diz que aquilo que a gente converge de opinião, de maneira de pensar, o próprio Deus vai se revelar a nós, vai nos ajudar nessas questões mais difíceis. Mas aquilo que a gente já alcançou, que a gente ande nisso. Gente, a gente já alcançou demais de conhecimento, de revelação, tem muito conhecimento. A gente não anda em certas coisas porque a gente não quer, porque a gente está escondendo. Tá andando no escuro, camuflando o trem, tá botando embaixo do tapete, seja o que for. Vergonha, vive de aparência, com medo de se expor, e aí o trem passa ano, entra ano, sai ano, entra ano. O trem tá lá escondidinho.
Então, igual o Bonde falou, e trouxe bem isso, a igreja deve ser um lugar seguro mesmo. O povo, né, os profissionais aí da área de saúde mental, eles cobram muito bem, porque estudaram muito, tá certo, né? Um determinado valor. Alguns eu acho que não, mas hoje o pessoal cobra uma fortuna para ouvir uns aos outros. A gente tem uma comunidade de fé que professa a mesma fé no mesmo Deus, que tem o mesmo Espírito, tem maturidade, tem palavra ensinada, mas não usa disso, prefere ou não vê a opção de conversar com o irmão, de se abrir com o irmão, porque tem medo e até certo ponto é legítimo medo mesmo, porque às vezes se espalha, né? Misericórdia, gente. A gente está falando da igreja de Jesus Cristo, está falando da família, está falando da nossa casa, e a gente não viver isso, meu Deus. Então, é muito individual, é um trem muito pessoal seu. Porque aquilo que nos esconde do Senhor e do próximo é o que a gente escolhe dentro de casa, é o que a gente escolhe no individual. É isso que acaba com a gente. Não é o que a gente faz com o irmão, é o que a gente está escondendo. É nesse individual. O negócio que pega lá no irmão, que pega em você através do irmão, é o seu tempo com Deus, essa intimidade com Ele, é oração, santidade e humildade. Se você cultivar isso com você, com o Senhor, a gente vai conseguir existir de maneira saudável na comunidade, quem sabe até ouvir mais uns aos outros, ser cura um para o outro. A Bíblia diz que se nós confessarmos, se arrependermos, deixarmos o pecado, a gente obtém cura. E a gente está doendo dentro da igreja, procurando, pagando aí fortuna para profissionais da área de saúde, para ouvir a gente. Que loucura. Então, põe luz nesse negócio. Põe luz. A Bíblia diz que os filhos, que a criação está com ardente expectativa, esperando que os filhos sejam revelados. Revelado é tirar o pano de cima. Tá velado, tem um pano cobrindo. A gente dentro da igreja tem um pano cobrindo a gente. Tirar o pano, desvelar a gente para que os outros vejam a gente. Amém, gente? Abraço para todo mundo. Dia abençoado na presença do Senhor. Deus abençoa todo mundo. Um dia cheio da presença de Deus, da orientação, do conselho. No nome de Jesus. Abração para